Às vezes a vida coloca a gente em situações que a gente nunca imaginou viver. E entre o certo e o errado, nem sempre a escolha é tão clara quanto parece. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente erra feio. E o pior, nem sempre por maldade, mas por fraqueza, por carência, por impulso. Mas o que muita gente esquece é que cada escolha deixa uma marca. Cada atitude constrói ou destrói o que somos por dentro. Hoje, você vai ouvir uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa. Uma história sobre tentação, erro, culpa e a dor silenciosa que vem depois. Não é sobre apontar o dedo, nem sobre julgar. É sobre refletir, sobre entender que às vezes a pior prisão que a gente pode viver é aquela que a gente mesmo constrói com nossos próprios atos. Então escuta com o coração aberto, porque às vezes é na história do outro que a gente encontra o espelho para nossa própria vida. Relatos de traição. Eu não sei nem direito como começar isso aqui. Sério, parece até que tô falando de outra pessoa, mas não. Fui eu mesma que fiz. E até hoje, cada vez que eu penso no que aconteceu, meu peito aperta de um jeito que eu não sei explicar. Mês passado, eu tava em casa, de boa, e o celular vibrou. Quando vi o nome na tela, meu coração deu aquele salto, sabe? Era o ex da minha melhor amiga. Vamos chamar ele de Gabriel. Na hora eu pensei, ué, por que ele tá me ligando? Eles tinham terminado, sim, mas todo mundo sabia que ainda rolavam umas recaídas. Aquele vai e volta que parece que nunca acaba. Atendi meio desconfiada. E aí, linda sumida? Tá fazendo o que hoje? Na hora eu já senti que vinha bomba. Eu respirei fundo e respondi. Nada demais. Mas, estranho você me ligar assim, né? Ah, sei lá. Senti saudade de conversar com você. De te ver. Bora sair hoje. Só a gente. Parei, travei. Uma parte de mim gritou, não faz isso! E mais outra parte ficou curiosa. Ele era lindo. Sempre foi. E, querendo ou não, a gente sempre teve uma química esquisita ali no meio das conversas. Mas eu lembrei da minha amiga. Minha melhor amiga. Aquela que já chorou no meu ombro por causa dele. Aquela que sabia meus segredos mais sujos. Então fui firme. Gabriel. Eu não sei, seria estranho, sabe? Você é o ex da minha best. E vocês ainda têm coisa mal resolvida. Eu não me sentiria bem. Ele insistiu. Mandou mensagem. Ligou de novo. Quase implorou. Até que num impulso meio... nem sei explicar. Eu joguei. Só se você me der dinheiro. Eu juro que falei zoando. Quase como uma desculpa pra cortar o assunto, achando que ele ia desistir. Mas ele topou. Sem nem piscar. Fechado, a gente combina. Eu devia ter desligado. Devia ter bloqueado. Mas a verdade é que uma parte de mim queria. Não pelo dinheiro, nem pela atração. Era mais como uma curiosidade proibida. Um desafio sujo. Uma vontade de me sentir desejada. Então eu aceitei. Marcamos num lugar afastado. Quando eu cheguei e vi ele me esperando no carro, com aquele sorriso safado, eu já sabia que ia dar ruim. E deu. A gente se envolveu. Foi rápido, foi intenso, foi errado. No fim, ele me deu o dinheiro. A gente se olhou por uns segundos em silêncio. E eu saí do carro me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu traí meu namorado. Eu traí minha melhor amiga. E pior, nem deu tempo de sentir arrependimento direito. Porque a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Depois daquele dia, eu e o Gabriel simplesmente apagamos aquilo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se nada tivesse acontecido. Eu até tentei me convencer de que tinha sido só um deslize. Um erro que eu ia carregar calada. Enterrar no fundo da minha mente e nunca mais tocar no assunto. Mas é fácil falar. Difícil é viver com isso. Porque a vida, ela adora testar a gente. Alguns dias depois, a minha melhor amiga, vamos chamá-la de Clara, me mandou mensagem animadíssima. Amiga, bora sair esse fim de semana? O pessoal vai todo se reunir. O Gabriel vai ter BM e leva o teu namorado, o Léo. Eu senti o coração gelar. O Gabriel ia estar lá. O Léo, meu namorado, ia estar comigo. E a Clara, a pessoa que eu mais amava nesse mundo depois da minha família, ia estar feliz, inocente sem nem imaginar a traição que eu tinha cometido. Na hora, eu quase inventei uma desculpa. Quase fingi uma gripe, uma viagem de última hora. Qualquer coisa! Mas no fundo, eu sabia que se eu começasse a fugir agora, nunca mais ia conseguir olhar pra ninguém na cara. Então eu respirei fundo e respondi.
Claro, amiga. Vamos sim! O dia chegou. Me arrumei como se nada tivesse acontecido. Maquiagem no rosto, sorriso no rosto. Mas por dentro, eu tava um caco. Quando cheguei lá, vi o Gabriel de longe. Ele me viu também. E, acredite se quiser, a gente agiu normalmente. Como se fôssemos apenas dois conhecidos de um passado distante. Nenhum olhar a mais, nenhuma palavra atravessada. O pior foi ver a Clara tão animada, tão cheia de vida, falando sobre como queria esquecer. O Gabriel de vez. Mas que ainda sentia carinho, sabe? Amiga, você acredita que às vezes eu ainda sonho com ele? E olha que ele nem presta. Mas sei lá, coração é bobo, né? Cada palavra dela era uma facada no meu peito. Enquanto isso, o Léo do meu lado, todo carinhoso, sorrindo, segurando minha mão. E eu ali, carregando um segredo tão sujo que parecia que a qualquer momento alguém ia apontar o dedo e gritar: traíra! Mas não, a noite passou. A conversa rolou. As risadas vieram. Tiramos fotos, brindamos. E eu segui, fingindo. O Gabriel também. Era como se tivéssemos assinado um pacto silencioso. Isso nunca aconteceu. Nunca vai ser falado. E sabe o que é mais louco? Nada mudou. Absolutamente nada. A Clara continuou me amando como sempre. O Léo continuou sendo um namorado incrível. O Gabriel seguiu a vida dele como se fosse um estranho. E eu fui ficando presa dentro de mim mesma, preservando uma aparência de perfeição enquanto, por dentro, eu me sentia cada vez mais podre. O tempo foi passando. Às vezes eu achava que estava conseguindo esquecer. Outras vezes, bastava ouvir o nome do Gabriel ou ver uma foto antiga nossa, minha e da Clara, para tudo voltar como uma onda, me afogando de novo na culpa. Tentei viver minha vida normalmente. Trabalho, faculdade, rolês, namoro. Postava fotos sorrindo. Comentava nas publicações da Clara dizendo melhor amiga pra sempre. E tudo parecia tão perfeito do lado de fora. Só que dentro de mim, era guerra. Tinha dias que eu acordava suando frio, com pesadelos de que ela descobria tudo. Sonhava que ela lia nossas mensagens, que alguém via a gente juntos. Que o próprio Gabriel perdia a cabeça e contava tudo num acesso de raiva. Eu acordava no meio da madrugada com o coração disparado, olhando pro teto escuro e pensando: e se ela descobrir? E se o Léo descobrir? Será que eu sou uma pessoa horrível? Será que eu mereço ser feliz depois do que eu fiz? Cada dúvida dessas me corroía por dentro. Mas sabe o que era mais doído? Olhar pra Clara. Ela não era só minha amiga. Era quase minha irmã. Era aquela que segurou minha mão quando eu perdi meu avô. Que me defendeu na escola quando todo mundo falava mal de mim. Que largava tudo pra me ajudar quando eu chorava por causa de outros caras idiotas. E eu tinha feito aquilo com ela. Traí a confiança mais pura que alguém pode depositar em outra pessoa. E mesmo assim ela continuava lá, com aquele sorriso bobo, com aqueles olhos cheios de carinho, com aquele jeito de quem jamais imaginaria que a pessoa do lado dela era capaz de apunhalá-la pelas costas. Quantas vezes no meio de uma conversa eu quase confessei tudo? Quantas vezes eu segurei o choro na frente dela, disfarçando com uma risada, mudando de assunto rápido? Uma vez, num churrasco entre amigos, ela até brincou. Ah, amiga, você é a única que eu confio de olhos fechados. Sei que você nunca me trairia. Aquilo caiu como uma bomba no meu peito. Eu ri, de nervoso, de vergonha. E pensei comigo mesma. Se ela soubesse, o que faria? Me perdoaria? Me odiaria pra sempre? Contaria pro Léo e acabaria de destruir minha vida de vez? E o pior de tudo, eu não sabia responder. Porque eu mesma não sabia se me perdoaria algum dia. Hoje eu tô aqui, desabafando. Porque já não aguento mais carregar esse peso sozinha. O tempo passou. As feridas que a vida trouxe cicatrizaram pra muita gente. Mas não pra mim. Porque essa ferida, eu mesma causei. E ela nunca fechou. Ela sangra silenciosamente, cada vez que eu vejo a Clara sorrindo pra mim. Ela confia em mim com uma pureza que me envergonha. Me chama de irmã, me inclui nos sonhos dela, planeja viagens, futuros, risadas. Enquanto isso, eu carrego nas costas uma traição, tão suja que nem sei como ainda consigo olhar pra ela sem chorar. E pior, ela nem desconfia. Eu virei especialista em fingir, em sorrir, em mudar de assunto, em esconder o desespero atrás de posts bonitinhos e mensagens carinhosas. Mas eu sei a verdade. Eu sei o que eu fiz. Tem dias que eu me olho no espelho e nem me reconheço. Fico pensando, quando foi que eu me perdi de mim mesma? Em que momento eu deixei de ser a pessoa leal que eu sempre quis ser? Eu não sou só uma traidora. Eu sou uma covarde. Covarde por não ter dito não desde o começo. Covarde por não ter resistido à tentação. Covarde por não ter confessado depois. E sabe o que mais me dói? É saber que se ela descobrisse
Não ia ser como nos filmes, onde a amizade sobrevive a tudo. Não, eu conheço a Clara. Ela nunca mais olharia na minha cara. Ela se sentiria traída de uma forma que não tem volta. Não só por um ex que não vale nada, mas pela melhor amiga que ela amava como irmã. E eu ia perder a única amizade verdadeira que eu já tive na vida. Às vezes penso em mandar uma mensagem, em chamar ela pra conversar, em colocar tudo pra fora, pedir perdão, aceitar o que vier. Mas aí eu lembro que pedir desculpas não apaga o que foi feito. Não apaga a imagem dela chorando, descobrindo que quem ela mais confiava foi quem mais a feriu. Então eu fico quieta, enterro o grito dentro de mim e sigo a vida. A gente ainda se encontra, ainda ri, ainda tira fotos juntas. Mas toda vez que ela me abraça, eu sinto como se um pedaço de mim morresse. E talvez essa seja a minha punição. Carregar esse segredo pra sempre. Sem redenção. Sem consolo. Sem final feliz. Porque tem erros que nem o tempo, nem as desculpas, nem as lágrimas conseguem limpar. E eu sei no fundo do meu coração que eu nunca mais vou ser a mesma depois disso. Nunca mais. A vida é feita de escolhas. Às vezes, no calor do momento, a gente se deixa levar por vontades, impulsos, curiosidades e esquece de olhar para as consequências que podem vir depois. E o mais triste é que muitas vezes o arrependimento só bate quando já é tarde demais. Quando a confiança é quebrada, não é só uma relação que se perde, é um pedaço da gente também. Por isso, antes de agir no impulso, antes de se deixar levar por uma tentação, lembra de olhar ao redor. Lembra das pessoas que confiam em você. Lembra do amor, da amizade, da história que existe ali. Porque um momento de fraqueza pode custar anos de carinho e respeito. E nem sempre a gente vai ter a chance de consertar. Nem sempre desculpa vai ser suficiente. Se você tem alguém que te ama de verdade, se você tem uma amizade verdadeira, uma relação limpa, um coração que confia em você, cuide disso como se fosse o maior tesouro do mundo. Porque, e uma vez quebrado, nem todo amor do mundo consegue colar de novo. Errar é humano, sim, mas reconhecer a importância de quem caminha do nosso lado é sabedoria. Então cuida de quem te ama, cuida das suas escolhas, porque no final do dia, quando as luzes se apagam e só